Saudações, bem-vindos a mais um Diário Planetário com a semana que vai do dia 21 até o dia 27 de setembro de 2020. Estamos transmitindo aqui esse vídeo no dia 20, domingo, tá? Que é o dia em que a gente lança a nossa agenda para que você se prepare para eventualidades ao longo da semana toda. E antes que a gente comece, nós vamos logo direto ao ponto, mas antes que a gente comece, vale a pena um aviso aqui importante sobre cursos novos, disciplinas novas na Escola Carlos Holanda Astrologia, lá na plataforma, no endereço carlosholanda.com.br. A gente vai ter o lançamento da disciplina Casas Astrológicas. É um curso inteiro, né, que é uma disciplina, mas é um curso inteiro dentro da formação no nível Fundamentos de Astrologia. As aulas vão ser sempre às terças-feiras, do dia 6 até o dia 27 de outubro, das 18 até as 19h30. Casas astrológicas, né? O significado das casas e várias outras inter-relações importantíssimas para a gente interpretar o mapa e entender o próprio, o dos outros, o das circunstâncias do mundo, inclusive até para você entender aqui um pouco melhor quando eu falo aqui sobre o diário planetário. Existem vários fatores ali que podem ajudar o entendimento. Então, se você está no seu caminhar iniciante em astrologia, esse curso é feito para você. Mas se você estiver bem adiantado também, esse curso pode te ajudar a juntar, a fechar algumas lacunas que talvez estivessem ainda pairando sobre a sua cabeça. Pois bem, vamos passar aqui para a nossa conversa aqui com o mapa astrológico, esse que você está vendo aqui na tela, que é o mapa do dia 20 ao meio-dia, mapa de domingo, dia 20 ao meio-dia, que é o mapa do dia desta transmissão, do dia desta publicação deste vídeo. Aqui nós estamos vendo uma coisa que já veio sendo falada no último vídeo, né, na última publicação, que falava que assim, esse aí era o dia mais difícil, né, o dia mais complicado em termos de comunicação. Até o título da nossa comunicação era Comunicações Perigosas, quase como ligações perigosas, né? É meio que um trocadilho. Agora, esse domingo realmente é um dia em que as comunicações, as trocas de informações precisam ter bastante cautela. Não é só nesse dia 20 que as coisas vão estar tensas nesse âmbito, que é o âmbito educacional, que é o âmbito comunicacional, entre profissionais de imprensa, entre profissionais dos correios, entre professores, entre pessoas que divulgam alguma coisa, publicitários, gente ligada ao marketing e até o design de comunicação visual também. Isso tudo é um ponto de bastante tensão. Temos aí um atenuante pelo fato de ser domingo, né? Mas é o dia e é o dia que inaugura alguns dias ao longo desta semana que vamos analisar agora, com Mercúrio em aspecto tenso com Júpiter, Plutão, Saturno, essa quadratura com Júpiter, que é um aspecto difícil, já começou a ocorrer ao longo da semana anterior e aqui está acontecendo já afligindo ali Júpiter, depois afligindo Plutão. Esse aspecto a gente pode estar sujeito, isso já aqui, ó, no dia 21, já segunda-feira. Para quem não conhece, vamos abrir um parênteses aqui. Esse mapa que é calculado, nós não estamos fazendo uma leitura horoscópica, né? Não é falando, olha, o seu signo vai viver isso, 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 até porque o signo solar é apenas um fator entre inúmeros. Olha aqui quantos fatores aqui, que eu já até resumi alguns desses fatores para a gente poder trabalhar mais rápido. E o signo solar é isso aqui, ó, o Sol, a posição do Sol, né? Então, para quem não está acostumado, não estamos falando sobre uma questão horoscópica, não é sobre o seu signo, mas sobre uma situação geral, uma tendência geral, uma atmosfera mental que se impõe e que, na maioria das vezes, as pessoas reproduzem isso em seus próprios contextos. E aqui,
nessa condição em que a gente se encontra, aí já com o mapa calculado pelo zodíaco solar, que é esse zodíaco aqui, que começa a partir de Áries, vai circulando aqui até chegar no finzinho em Peixes. É o zodíaco solar que mostra toda a posição da eclíptica. A gente chama de solar porque justamente mostra o caminho do Sol desde Áries até Peixes. Ou o zodíaco natural, né? Ou o zodíaco cósmico, o comum, o normal. Enfim, como você preferir. De qualquer jeito, esse mapa aqui é calculado para a gente poder ter justamente essa condição de olhar mais geral e mais pelas posições dos planetas. Daí o título Diário Planetário. Pronto, explicação dada. Agora sim, aqui olha, no dia 20, o Mercúrio já passou até um pouquinho da exatidão da quadratura com o Plutão. Estamos ainda sob uma tendência muito forte de reelaboração, de esforços conflituosos que pedem regeneração na forma de se comunicar, nos entendimentos. Gente, esses aspectos difíceis com Mercúrio, Mercúrio está em quadratura com Júpiter, Plutão, Saturno e também formando uma oposição com Marte. Esses são muito difíceis, eles já estão em funcionamento antes mesmo do aspecto ficar exato ao longo da semana. Então você pode ter, por exemplo, a pessoa, suponha, uma pessoa faz uma queixa numa rede social. Aí uma queixa ou está desabafando, está mostrando indignação sobre determinada coisa. Aí vem alguém, em geral alguém que pode ter um Mercúrio muito forte, né, que pode ser inteligente, que pode ser hábil com as palavras, mas que está tão apressado para entender determinada coisa e que também possa ter rotulado, estereotipado o discurso daquela pessoa e que a ela, né, sobre ela, presta uma atenção enorme, que parece que depende de prestar atenção nela. Então ela pega aquela queixa, aquela indignação e interpreta de uma maneira completamente estapafúrdia. Tipo, ele está falando sobre o sujeito querer ensinar padre a rezar missa e o outro está querendo fazer insinuações políticas. Mas o outro não fez isso. Mas é porque ele acha, porque ele já fez uma vez ou duas, então ele acha que é sempre aquela mesma coisa. Conota-se ali, ele pensa que há um padrão. Não há padrão o tempo todo. Então, esse aspecto ele pode gerar esse tipo de mal-entendido, ele pode gerar repulsas muito grandes por causa das coisas que são ditas e, pior ainda, pelas coisas que são interpretadas, porque uma coisa é você ser responsável pelo que você está dizendo, você saber o que você está dizendo e colocar aquilo dentro de um contexto. A outra coisa é o que o outro interpreta, porque ele pode pegar aquilo fora de contexto ou transferir a coisa de um contexto para outro que não tem a ver com o conceito que está sendo falado. Isso é uma coisa que pode ser bastante frequente, não é com uma pessoa, não é com duas pessoas, é com milhões de pessoas. E algumas pessoas que são mais mercuriais, que usam muito os atributos mercuriais em seu dia a dia, podem ser mais afetados. Isso vai durar alguns dias, vocês vão ver aqui que vai ultrapassar o dia 20, 21, 22, 23, vai chegar até um pouco mais à frente. E esses dias eles são bastante cáusticos no comunicar. E olha que Mercúrio está transitando em Libra, e o simples fato de Mercúrio transitar em Libra ele já pressuporia que as comunicações seriam muito cordiais, né? Que seriam muito conciliatórias. Porém, nesses dias em especial, adeus conciliações. A tendência é soltar o verbo com as coisas, a tendência é lidar com as ideias e com as percepções, tentando impô-las a meio que à força ou mascarando realidades, né? Como assim, o Libra é um signo que quer agradar, né? E as quadraturas ali com Plutão e com Saturno e com Marte podem ser aspectos que, em função desta conjunção, essa conjunção, como eu venho dizendo há meses, ela é uma conjunção, aliás, desde 2019 eu venho informando a coisa dessa maneira. Há meses eu venho dizendo que essa conjunção, ela, na medida em que os ciclos rápidos, como os da Lua, de Mercúrio, de Sol, ocorrem, elas despertam paranoias coletivas, elas despertam paranoias individuais, elas despertam discursos de autodefesa exagerada, ou despertam discursos provocadores, discursos de ataque. E esse é o que está gerando muita instabilidade em vários países, né? Tem até vídeos, estudos a respeito dessas questões que redes sociais provocam, tem questões, esses
essas análises bem feitas e cientificamente bem elaboradas sobre as reações psicológicas das pessoas, as construções intelectuais e as construções das informações que chegam. Construções de informações, repito, porque são informações que são elaboradas para causar determinado efeito. Tanto aquelas que são feitas para que a gente execute determinada tarefa da melhor maneira, quanto aquelas que podem gerar caos. E por isso é que essa semana, né, o aspecto mais difícil começou entre sábado e domingo, nos dias 19 e 20. Mas essa semana, de 21, 22, 23, ela é um bocado mais complicada nesse sentido. Dia 21, além desse aspecto aqui que está ganhando muito mais força, depois Mercúrio vai fazer quadratura com Saturno. Nesse dia aqui ele está em quadratura com Plutão, que é o aspecto do falar destrutivo, né? Eu já mencionei isso no outro vídeo. É um aspecto do falar destrutivo, do pensar primeiro no pior. Qual é a pior coisa que pode acontecer? O Plutão com Saturno e Mercúrio aflito, né? A gente diz que Mercúrio está aflito pela quadratura e pela oposição com Marte, é o pensar assim, vamos fazer isso aqui, certo? O que pode dar errado? Aí, o que pode dar errado? Todas as coisas podem dar errado para a mentalidade que pensa nisso aí. Então, se você vai dizer assim, olha, temos um ciclo de crescimento, mas aí o pessoal que tende a ser meio catastrofista, tende a ver sempre o pior. Porém, é também um ciclo que está disparando várias questões que já eram latentes e perigosas. Como, por exemplo, a gente está vendo em noticiários, né, questões de queimadas, questões ligadas a discussões teóricas, metodológicas, sempre muito acirradas, que é algo pertencente aos ciclos de 2020 todo, que tem sempre períodos de picos, né, de intensidade, tem maiores intensidades em determinados períodos, estamos nesse período, tá? E, por exemplo, esse exemplo aí das queimadas, né, que é um assunto que está em voga. Temos as queimadas que são naturais, pertencem à época do ano, mas temos aquelas que são realmente feitas de modo criminoso, como eu venho falando há vários vídeos. Isso aí é uma coisa que acontece em várias partes do mundo. Agora, com o trânsito de Marte em retrogradação ali em Áries, isso já foi avisado, já coloquei aqui no vídeo sobre os 6 meses, né? A força e a fúria dos 6 meses de Marte em Áries. É um vídeo que está aqui no canal. Eu vou repetir mais uma vez, enquanto Marte estiver ali, sempre vou chamar a atenção para esse vídeo, porque ele pode ajudar a esclarecer muita coisa. Esse é um aspecto que toda vez que o Marte está nessa condição, em Áries, ou em Leão, ou em Sagitário, ele pode levar a recrudescimento de assuntos ligados a poderio bélico, assuntos ligados a ações estratégicas mais robustas ou violentas mesmo, ou a explosões, incêndios, coisas assim, que isso já foi falado bastante naquele vídeo. E prestem atenção, isso aqui está sendo ativado por esse trânsito de Mercúrio. Tá? Então tem sempre uma discussão mais acirrada, a tendência é se acirrar nos próximos dias. Não se surpreendam, mas já tentem encontrar estratégias para evitar o quanto possível a explosão de verborragia, daquela assim de vou acionar a descarga em cima daquela criatura que está me incomodando. Bloqueia logo, não fica discutindo, porque isso não vai ter fim depois, vai ter revide. A tendência é o revide. O revide aqui pela quadratura do Mercúrio com Plutão. Você diz uma coisa que o outro não gosta, o outro vai ficar revidando, você revida, depois revida, depois revida, e quando é que isso acaba? Enverede pela outra coisa, que é a construção de uma possibilidade de regeneração. Tente contrabalançar o pensar no pior. Assim, o pior a gente precisa pensar, inclusive, para poder saber que alternativas a gente pode ter na pior situação. Mas a gente não pode só se concentrar no que é pior. E olha, isto não é um pensamento poliana, não. E a tendência é que a gente, quando pensa no pior, como um engenheiro que vai produzir uma ponte, um prédio, ele vai pensar o que pode dar errado, né? Quais são as situações que podem levar essa construção a ruir. Então eu vou ter que preveni-los. Então a gente pensa no pior para prevenir, mas não pensa no pior para ficar com medo apavorado do pior. A gente tem que agir sobre ele. E essa é uma condição dessa quadratura T. Vocês estão vendo aqui o desenho. Essa quadratura aqui, cujo desenho não parece ter coisa nenhuma, mas assim, se você pensar que daqui para cá faz uma letra T, imaginando uma vertical aqui, né, uma diagonalzinha,
vai fazer uma letra T de cabeça para baixo aqui. Mas é esse ângulo aqui reto, um meio quadrado que vocês vão ver. A Lua, nesse dia 21, tem pelo menos tem uns atenuantes em torno dessa situação mais potencialmente danosa que o Mercúrio dispara. O Mercúrio aqui, nesse caso, está funcionando como um gatilho. O gatilho começa com transmissões, questões intelectuais, às vezes problemas elétricos, problemas técnicos na eletricidade de casas, de indústrias, de instalações maiores. E a Lua ali está com esse pequeno atenuante. A Lua em 27 aqui, está em 27, mas é ao meio-dia. Nesse dia ela está fazendo bom aspecto com Plutão, com Saturno. Essa condição ela é de aumento exponencial de perseverança de pessoas que estão mais dedicadas a produzir do que a tergiversar. Tá? É uma das saídas desses dias de tensão. Então é produção antes da tergiversação, antes da filosofia de masturbação mental, né? Aquela coisa que fala e na hora de fazer já perdeu tempo, já não deu tempo. Essa é uma possibilidade dessa combinação de fatores. Esse bom aspecto da Lua com Plutão e com Saturno ao longo do dia também tem as chances de você ter acesso à estruturação do seu ambiente. Sempre que a Lua fizer bons aspectos com Saturno, sobretudo o sextil, que é esse que está acontecendo aqui, a gente pode pensar numa organização da mente. Em níveis individuais, pessoas que estão buscando se harmonizar com isso representa uma organização da mente, pensa, olha estrategicamente para lá, mapeia tudo, e só toma a decisão depois que, assim, está tudo justo e perfeito, está tudo certinho ali, agora vamos seguir nessa direção, porque ali essa condição de segurança é irrefutável. Só não é refutável por coisas que a gente não consegue prever, mas nesse caso a gente já mapeou. E esse é um bom aspecto para a gente harmonizar-se com os projetos construtores da nossa realidade, com as coisas que a gente pode fazer para dar estrutura, forma, durabilidade, confiabilidade e o apoio de pessoas que têm muito mais experiência. É hora de ganhar experiência respeitando a experiência alheia e não tentando ensinar o sujeito como é que a coisa deve ser feita na área que ele trabalha há não sei quantos anos. Isso é uma coisa que é muito recorrente, vou repetir, nessas quadraturas com Mercúrio. Todo mundo acha que sabe tudo. Todo mundo quer competir, né? Quer colocar o outro aquém para poder se sentir melhor. Isso não resolve nada. A Lua também faz um sextil com o Sol ao longo do dia. A Lua em sextil com o Sol é muito legal porque é muito pujante, muito criativa, um fator de muita originalidade, muito cheio de ideias. É muito bom para a gente se acertar com os nossos afetos, é muito bom para a gente se acertar com o nosso ambiente lúdico, né? Aquele ambiente que permite que a gente faça o chamado ócio criativo. É claro que numa segunda-feira a maioria das pessoas estará trabalhando, estará se esforçando, mas é um momento que, se você puder parar um pouquinho para anotar insights, para anotar as suas ideias e começar a tentar colocá-las em prática, você vai ver que aquele período de parada que você teve, sobretudo no dia anterior, né, aquele período de recuo, ele vai servir muito para você entender quais são as ferramentas necessárias para resolver o problema mais imediato. A Lua em sextil com o Sol, ainda mais ela estando ali entre Virgem e Escorpião, né? O Sol no finzinho do Virgem, é o último dia do Sol em Virgem, é o dia 21. No dia 22 ele vai ingressar em Libra, vamos falar disso já já. Essa combinação de Lua em bom aspecto com o Sol em Virgem e a Lua em Escorpião também vai ter uma característica de aumento das chances e do poder de investigação, né? Eu estou falando de poder, de investigação, de mergulho em absolutamente todos os sentidos. Se você é alguém que está realizando uma pesquisa acadêmica, você pode
conseguir finalmente nesse dia reunir dados que estavam tendo uma dificuldade imensa de conseguir, ou então pelo menos elaborá-los de uma forma muito inteligente para poder depois chegar ao cerne daquela questão que estava oculta, invisível, difícil de chegar. É um aspecto ótimo porque ao mesmo tempo ele dá muito vigor e dá uma mentalidade sherlockiana para encontrar o ponto fulcral. A combinação de Virgem com Escorpião é essa coisa muito sherlockiana, né? Outra coisa que esse aspecto bom, né, pode realizar é a troca de ideias. Quando as pessoas estão trocando ideias sem tentar suplantar umas às outras, mas genuinamente desejosas de descobrir algo, aí a comunicação se estabelece razoavelmente bem. Mas lembra que isso aí vai ser muito provisório, só no dia 21. Passando agora para o dia 22 de setembro, terça-feira. Olha, o dia 22 de setembro vai ser uma coisa que pode até ser comemorada mais ou menos, porque estamos diante de uma bela tragédia, uma terrível tragédia nas queimadas de várias partes do mundo, e no nosso Pantanal, com tantos animais sofrendo, é uma tristeza. A gente querendo promover alguma coisa pró-ecologia, pró-meio ambiente, e essas situações tão calamitosas ocorrendo é muito triste. Mas a gente lembra logo daquela música do Beto Guedes, né? Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Isso aí é uma coisa com a cara do Libra, né? Que é o momento de brotar o perdão, de brotar a conciliação. E o Sol em Libra, ele pressupõe pelo menos uma atmosfera mental mais ou menos propícia a isso. Eu não diria que isso vai ocorrer com tanta facilidade nesses dias ali, 22, 21, 22, 23, 24. Vocês vão ver aqui daqui a pouco no desenho, o Mercúrio vai sair dessa expectação tensa, mas bem mais lá à frente. Só mais lá para o finzinho da semana ele vai sair dessa expectação tensa. Mas aqui na terça-feira ainda está difícil. Isso significa que mesmo com o Sol entrando em Libra, ainda temos pontos de bastante tensão. Temos, por sorte, compensadores. Temos compensadores maravilhosos. O ingresso do Sol em Libra vai fazer uma potencialização do planeta Vênus, das condições que o planeta Vênus estiver no céu, né, naquele período. E o Sol em Libra é a entrada do equinócio, né, o dia que tem o dia e a noite com a mesma duração, que para o hemisfério norte vai ser o equinócio de outono e para o hemisfério sul o equinócio de primavera. Haja calor aqui no Rio de Janeiro. Na primavera, no Rio de Janeiro, já é o verão de muitos lugares até desérticos, né? Só que tem bastante umidade, ainda é mais complicado, que o calor fica abafado aqui, sustentado. Quando há o equinócio de primavera, estamos num marco fundamental para o ano, né? E esse mapa aqui, esse momento em que isso ocorre, né, vai ter Mercúrio em Libra muito mal aspectado, que significa que ao longo do mês inteiro de Libra, com o Sol passando aqui no signo de Libra, teremos um pendor para essas comunicações cáusticas, para essas tentativas de conciliação que a maioria delas, de 0 a 10, de 1 a 10, você vai ter comunicações que tentam conciliar e pelo menos aí umas 7, 8 não vão dar com os burros na água. Não vai funcionar. Então, todo cuidado é pouco nesse campo. E sabendo que a gente tem ainda bastante tempo ali, um mês inteiro pela frente, é bom a gente ter um bom planejamento sobre o que vai escrever, sobre o que vai colocar para os outros e, sobretudo, um preparo para aguentar o que os outros vão entender do que você está falando. Eu fico imaginando aqui que eu estou falando uma coisa e as pessoas vão me ouvir falando aqui e vão entender coisas completamente estapafúrdias. Daqui a pouco alguém vai dizer por que as formigas saúvas brigam com as aranhas caranguejeiras e o que isso tem a ver com a guerra mundial que está se avizinhando. Eu não falei nada disso, não estou me referindo a absolutamente nada disso. Mas é bem provável que algo bem estapafúrdio alguém consiga entender do que a gente está dizendo. Então é bom estar preparado, porque tem coisa que não tem a menor lógica, só tem lógica na cabeça dos outros quando isso aqui acontece. Comunicação é isso, uma faca de dois gumes, e Mercúrio tensionado é assim. Agora,
Eu estou falando tanto de Libra, equinócio e do mapa do equinócio que vai ter essas posições aqui mais ou menos marcantes ao longo do mês, então, mas estamos também falando da posição de Vênus, que está ganhando aqui ao longo do dia uma expectação, já, assim, no dia 22 já está começando, no dia 23 ainda fica mais forte, na quarta-feira, esse bom aspecto da Lua com Vênus. E isso já é um fator de harmonia. A quarta-feira é um pouquinho melhor do que a terça-feira, tá? Com esse âmbito aqui. São não apenas os assuntos românticos e os pedidos de casamento que podem ser beneficiados aqui. Muito mais do que isso, são os acordos envolvendo campos esportivos, campos competitivos, instituições filosóficas. Quando eu falo filosóficas, podem ser as literalmente acadêmicas, né, de meios universitários, que podem ganhar uma relevância em várias partes do mundo e elas, as sacações, as pesquisas, as descobertas podem ser difundidas um pouquinho melhor. Nesses dias 22 e 23, algumas grandes personalidades de meios acadêmicos bastante conhecidas podem começar a sobressair um pouquinho mais e emitir mensagens que provavelmente soarão polêmicas para muita gente, mas podem ser mensagens de pacificação, mensagens de convocar para a união e através talvez de algum esforço conjunto, né? Muita gente pode brilhar através dessas condições. A gente pode ver assim, nesses dias 22 e 23, terça e quarta, algumas mulheres de muita fibra, né, de muita capacidade de liderança, de centralização, tomarem as rédeas de algumas situações que estavam precisando de um pouquinho de inspiração, né? Mulheres inspiradas. Então, não são necessariamente mulheres organizadas, mas mulheres inspiradas, que aí, né, mobilizam opiniões, mobilizam desejos, mobilizam soluções. Isso é um resultado desse bom aspecto nessas condições. Gente, quando a gente fala assim, esse bom aspecto provoca isso, quando a gente faz isso, essa análise coletiva no Diário Planetário, não pensem que isso é um padrãozão que vai se repetir igualzinho em todas as condições. Cada condição é uma muito particular. Aqui nesse caso estou me referindo à Lua em bom aspecto com Vênus, é um trígono, mas ela está em Sagitário e a Vênus está em Leão. Então tem esta particularidade que eu estou dando. Em outra condição é outra situação que ela vai favorecer. A Lua ali ao longo do dia vai chegar até os 17 graus, não vai fazer outro aspecto aqui mais pronunciado, com nenhum outro fator, nenhum aspecto maior, com nenhum outro fator. Mercúrio continua aqui, está se aproximando cada vez mais da quadratura exata com Saturno, e aí ficam dadas as dicas daquelas precauções, né? Não se pode desafiar pessoas que têm algum grau de poder questionando-as de alguma forma, porque o sujeito subiu no tijolinho, ele já quer fazer represálias com questionamentos. E você também, assim, se você tiver nessa condição de desafio, meça bem o que você está colocando para que você tenha meios de escape, meios de escoamento, meios de saída. Tem que pensar estrategicamente nessa hora. Nunca, assim, neste ano, talvez não tivemos ainda um momento de tanta necessidade de pensar estratégico. E esse pensar estratégico é uma coisa Áries-Libra. O Libra é um pensar que se coloca no lugar do outro, e o Áries é a ação que vai decorrer a partir desta estratégia. E estamos justamente com uma oposição Mercúrio-Marte, né? E com essa oposição, muitas vezes o pensar estratégico fica prejudicado. E sai um pensar impulsivo, uma fala agressiva sem necessidade, sai uma fala abrupta. Tipo, às vezes o sujeito quer fazer um elogio, gente. Às vezes a pessoa quer fazer um elogio, só que o elogio sai torto. As suas pernas são finas. Aí a pessoa não escuta o restinho da frase. E eu adoro, né? Esquece de ouvir o restinho e já sai xingando a mãe do sujeito. Então, nesse dia, temos essas condições majoritariamente ativadas. E olha que o Vênus nem está totalmente aspectado, porque a Lua nesse dia só vai chegar até o 17º grau antes de atingir a Vênus totalmente. O que vai se alastrar até o dia 23, quarta-feira. Continuamos aqui com essas configurações que nós já vimos. O Júpiter, a gente já viu também em outros vídeos que ele está em movimento direto. Tá? É só assistir, inclusive tem os vídeos de movimento direto e tem o vídeo de Júpiter em conjunção com Plutão,
que está já disponível no canal, tem uma descrição um pouquinho mais detalhada, não é da conjunção de Júpiter com Plutão no geral, é deste momento, deste período aqui de setembro, outubro, novembro, que é uma particularidade, por isso que tem um outro vídeo falando disso. Então assistam ali para entenderem melhor como é que a coisa está ocorrendo aqui nesse ínterim. O próximo dia aqui, que é o dia 23, quarta-feira, nós já vimos que a Lua fez ali na virada do 22 para 23, de terça para quarta, esse excelente aspecto aqui de Lua com Vênus, né? E também está fazendo aqui um excelente aspecto que é um trígono com o Marte. Esse talvez a quarta-feira, tirando aqui essa quadratura brabérrima de Mercúrio com Saturno e essa oposição brabérrima de Mercúrio com Marte, que é essa que eu venho falando aqui já há vários minutos. Tirando isso aqui, esse talvez seja o dia mais interessante até aqui, o dia mais interessante da semana, mais propício a soluções, a insights, a boas saídas, a boas conversas. Inclusive, a Lua está fazendo um bom aspecto com o Mercúrio. Esse é o dia que dá para conversar, mesmo sob as tensões, de coisas já ditas e de coisas já interpretadas. As coisas bem ditas, as coisas bem interpretadas, as coisas bem ditas e mal interpretadas e as coisas malditas e mal interpretadas. Essas aí só causam caos. Muito cuidado com a interpretação que você faz. Em vez de sair perguntando capciosamente, em vez de sair afirmando as coisas com certezas absolutas, olha bem, olha o contexto, se ficou em dúvida, não acusa. Gente, não pode ter o comportamento acusador assim, tão imediato. Vai provocar represália. É inevitável isso aqui. Isso já é complicado em qualquer outra situação. Você imagina com uma expectação dessa, a represália ela vira uma bola de neve. É claro que a gente fica precavendo as pessoas sobre essas ações truculentas, violentas, inclusive por violência mental, violência verbal, violência simbólica, né? Que a violência simbólica é um grande assédio que as pessoas realizam umas com as outras. A violência simbólica é mostrar o quanto um é mais forte do que o outro, é a carteirada, né? Da carteirada, a pessoa que dá carteirada tem que estar preparada para receber uma outra, né? Então, aí vai ficar aquela coisa assim, eu tenho mais diploma que você, eu também tenho o mesmo diploma. Isso aí também não ajuda coisíssima nenhuma. A violência simbólica é uma tentativa de demonstrar, através dos mecanismos sociais presentes, através das circunstâncias, da cultura e dos modelos de determinados grupos hegemônicos sobre os grupos que estão sob ou comando, ou marginalizados, ou secundarizados, ou subordinados. De qualquer jeito, essa violência simbólica pode ser o sujeito dizendo assim, sabe com quem que você está falando? Eu vou repetir aqui uma coisa que o Mário Sérgio Cortella costuma dizer. Sei, eu estou falando com o vice-treco do subtroço. O vice-treco do subtroço, ele explica numa palestra maravilhosa que ele deu, que tem milhões, centenas de milhares de visualizações, que é ele explicando com quem você está falando, que ele vai falar até sobre as dimensões estelares, umas maiores que as outras galáxias, e você é aquela coisinha se achando o rei da cocada preta. Isso é muito perigoso durante um aspecto desse, e me perdoem a insistência, mas é porque esses dias eles são meio cáusticos mesmo. Agora, esse atenuante aqui, ele promove, mesmo diante dessa tendência do vice-treco do subtroço querer se impor demais, apesar disso, chances de diálogo. Tem chance de diálogo na quarta-feira. Tem chances de diálogo entre pessoas de culturas muito diferentes. Olha ali, a Lua está em Sagitário. Entre pessoas de culturas diferentes, que estão interessadas no bem comum, em disseminação de conhecimento, em partilha, não é só a venda do conhecimento, mas a partilha do conhecimento, que é esse bom aspecto da Lua sagitariana com o Mercúrio em Libra, esse sextil. E esse aspecto aqui que é super entusiástico, com Vênus, e o outro ali com Marte. Entusiástico no sentido de gerar muito ânimo, muita capacidade de ação. A quarta-feira também é muito bom para, como eu falei antes, né, para áreas esportivas. A quarta-feira também é ótima
para quem está investindo em esportes, para quem atua nessa área trabalhando, para quem quer sentir emoções fortes ali com esportes, né? Ou então com alguma outra área competitiva pioneira e que coloque as nossas atividades bem na berlinda, que faça com que a gente entre em contato com o que de melhor exista no pensamento mundial. A gente consegue ter acesso. É só procurar as notícias e as características das novas descobertas, elas ficam relativamente mais facilmente acessíveis. E esse é um dos melhores aspectos que tem. Apesar disso, estamos falando, especialmente na região das Américas, no começo do dia 23, ele tem ali a quadratura da Lua com Netuno também acontece. Né? Então, no começo do dia para a região das Américas e o fim do dia para Europa, África, Oriente Médio, é um pouquinho mais caótico. Então, temos a possibilidade de diálogo, nós temos ainda um pouquinho de desorganização, aquela hora que todo mundo entra em acordo, fala que sim, mas aí todo mundo esquece, mas era sobre o que mesmo, né? A pessoa esquece o que está falando, ou as pessoas estão com muita tendência aos melindres. Lua em Sagitário, Netuno em Peixes, há uma tendência muito forte aos melindres. Alguns estão sem preocupação sobre o que estão causando ao seu redor. Isso é um pouquinho atenuado, já falei, com esse sextil com o Mercúrio, que é muito bom para conciliação, que tem um pouquinho de pensamento estratégico e empático. Porém, essa quadratura com Netuno, muita gente ainda está sob esse processo de marginalização, secundarização, de classificação inferior, né? Especialmente pelos hegemônicos, né? Pelas pessoas que detêm mais poder, que detêm mais os ditames do mundo. E temos algumas condições de vitimização mais acentuadas, repito, nas Américas mais no começo do dia, na Europa e África e Oriente Médio mais para o fim do dia, e na Ásia, né, um pouquinho depois, logo no dia seguinte. Essas condições aqui, então, pertencem ao dia 23. Reparem ali que Mercúrio está já chegando pertinho do fim de Libra, daqui a pouco vai entrar em Escorpião, vão faltar ali uns 3, 4 dias, você vai ver que ele domingo ele vai entrar, sábado ou domingo ele entra no Escorpião, vai mudar a tônica da comunicação completamente. E o que mais nesse mapa, nesse dia tem? A Lua vai cruzar ali o nó do sul, né? É uma tendência, quem está precisando se desligar de algumas tarefas, de alguns empregos, de alguns relacionamentos, esse aqui é um dia que há o desatar de nós, muitas vezes de nós que já deram tudo que tinha que dar, né? Mas esse desatar não vai ser dramático, ou pelo menos não mais dramático do que teria que ser. Passando aqui para o próximo dia, que é o dia 24, quinta-feira, a Lua está se aproximando daquela conjunção que está causando toda a turbulência aí que todo mundo já me ouviu falar antes, mas ela nesse dia ainda não chega em cima nem do primeiro planeta da carreirinha aqui, que é o Júpiter, né? O Júpiter que é esse azulzinho aqui da imagem. Mas ela ingressou em Capricórnio, reparem aqui, ó, ela estava lá no comecinho da semana, ela estava no dia 20, ela estava em Escorpião, ingressou em Sagitário no dia 21, aqui. No dia 22, ela ainda estava em Sagitário. 23, ela vai ingressar no fim do dia, né, em Capricórnio. E aqui, no dia 24, ela já está no começo do signo de Capricórnio. Essas condições, a primeira condição ali que eu tinha mencionado no dia 23, ela estava acentuando muitas condições de Júpiter. Aqui ela vai acentuar muito as condições de Saturno. Então, toda vez que um luminar passa num signo, chama a atenção para o planeta que rege aquele signo e ele passa a falar um pouquinho mais alto na dinâmica da interpretação. E aqui, o que a Lua faz nesse dia? Olha aqui que o Mercúrio ainda está na quadratura com Saturno, já está saindo, ó, no dia 24, quinta-feira, já está começando a atenuar, mas está na oposição absolutamente exata, né? Tá exatinha, com minutos de diferença só com Marte.
e isso continua sendo um dia de muita troca de farpa intelectual, né? A gente já sabe que quais são os campos, né? Imprensa, educação, pessoas que se comunicam, professores, atendentes, correios, gente que está no comércio. O comércio pode ter algumas situações bastante caóticas no comércio, até brigas. Às vezes no noticiário aparece ali caixa eletrônico explodindo, incêndio numa loja, o assalto não sei aonde, briga dentro de um estabelecimento comercial numa cidade grande e coisas assim. E brigas dentro de estabelecimentos comerciais ou estabelecimentos como lojas que vendem coisas belas, lojas adjacentes a museus. Isso pode ser uma realidade, é uma probabilidade que eu estou mencionando aqui, mas pode ser uma realidade. E onde é que eu estou vendo aqui a adjacência a museus? O Mercúrio está em Libra, está ligado ao belo, está ligado às artes. De alguma forma a gente pode encontrar situações análogas. Não é 100%, não é um absoluto, mas temos uma chance não tão remota assim da gente ver isso ocorrer nessas localidades. Agora, a Lua nesse dia, vocês veem que ela estava crescendo, vou voltar aqui alguns dias na semana, ela estava aqui desde o domingo, né, dia 20, ela já estava se afastando do Sol, está ficando crescente, né? Ela já saiu da fase nova, já entrou na fase crescente ali, está se afastando do Sol, está ganhando cada vez mais luz e vai chegar aqui, ó, ela já está, ela está exatamente no dia 24, ela já está na fase crescente, no quarto crescente, exato. Esse aspecto, ele é um aspecto de, apesar dele ser tenso, ele ser difícil, ele é bastante pujante, mas ele pode ser um aspecto em que acordos ficam embargados por tradições. Não que as tradições sejam ruins, as tradições não são ruins. Tá? Uma coisa que a gente conserva durante muito tempo, e às vezes tem sempre alguém que acha que eu digo que conservador é ruim. Conservador não é ruim, gente. É só o excesso que é uma droga, muito ruim. Né? O rebelde também não é ruim. Agora, ficar rebelde em excesso também é uma porcaria. Então não adianta nada. Excesso é muito ruim. Né? Nada de exageros, isso também era dito na porta do oráculo de Delfos. Era: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E logo em seguida tinha: nada de exagero, não tenha ubris, não tenha exagero, não tenha descomedimento. Porque quando você tem descomedimento, você desequilibra tudo que tem na sua frente. Isso é uma lei, até uma lei hermética. Né? Quando você deixa o pêndulo da realidade se descompensar, inclusive dentro de você, você vai ter descompensações em praticamente tudo na vida. Então, exagero é um problema. Às vezes a gente não percebe que está exagerando, né? Pois é. E esse aqui é um desses momentos que a gente pode exagerar com o excesso de zelo, excesso de controle, excesso de ciúmes, excesso de rancor, porque a lua em Capricórnio ela pode ser muito dada a isso. Não é só a lua em Escorpião que pode ser dada a isso, não. Não é só o Escorpião que é um signo ligado a isso. Capricórnio também tem uma tendência a guardar mágoas, né? Ser rancoroso, ou pelo menos essa coisa aqui ameaça a minha estabilidade e vou fazer de tudo para afastá-la. Por um lado, é até legítimo a gente pensar que é melhor afastar o problema sobre a estabilidade. Por outro lado, às vezes é um exagero, às vezes é um preconceito, é uma construção de uma barreira que excede em suas preocupações com aquilo que era considerado antes confiável. Então temos coisas belíssimas ali, né, nessa coisa, nesse conservadorismo, e temos problemas com assim, isso aqui não é confiável porque é novo. Aí vira problema. Tá? O que não é confiável porque é novo, então vamos tentar, vamos testar, vamos dar uma margem, tentar encaixar aqui dentro do sistema. Não precisa encaixar tudo, mas também alguma coisa a gente pode tentar considerar. Isso aqui eu não vou considerar agora, mas outra pessoa ali pode considerar e me deixa aqui continuar mantendo a coisa do jeito que me sinto mais confortável. Não tem nenhum problema em realizar isso. O problema está em evitar que o novo aconteça sob qualquer pretexto. E a quadratura da Lua com o Sol, ela não é necessariamente um fator que vai levar a isso, mas o decorrer vai. O decorrer vai pegar esses caras aqui, ainda mais no dia seguinte, na sexta-feira, dia 25, a Lua vai começar a atingir essa conjunção e vai começar a ativar estas quadraturas, aquelas que estão danosas ali ao longo da semana.
Daí a minha preocupação aqui em dizer todo esse alicerce teórico aqui em volta, que é tão importante. Essa quadratura com o Sol, então, falando dela ainda mais especificamente, ela acontece entre Libra, o Sol em Libra, e o signo de Capricórnio, onde está a Lua. Isso são desacordos, isso são dificuldades em manter acordos em função, talvez, de uma dicotomia, de um conflito entre aquilo que é confiável, austero, que produz resultados, que exige uma participação pública, que não seja íntima, né? Que exige uma participação pública, que exija muita responsabilidade, que exija uma dedicação grande de tempo e, em contrapartida, as necessidades que as pessoas têm de partilhar, de conviver, de ter trocas, de agradar uns aos outros. É difícil. As luas crescentes têm esse problema. O que tem ali de interessante é que muita coisa que foi inseminada ali na conjunção, que ocorreu uma lua nova em Virgem, lá no finzinho do Virgem. Lembram da semana passada? Pois é. Então ocorreu essa lua nova. O que é bacana nessa quadratura é que ela está liberando, por incrível que pareça, é um aspecto difícil. Mas aspectos difíceis também têm essas tendências aí. Ela está liberando algumas coisas que podem ter sido plantadas, iniciadas naquela conjunção. É o primeiro processo de liberação. Então, se você começou algo ali, você pode estar começando a ter seus primeiros resultados, mesmo que sejam resultados que te atropelem um pouquinho para correr e entregar logo um serviço, alguma coisa assim, ou que te faça descobrir que as relações que você estava tendo estavam insatisfatórias. Tá? E aí você tem a chance de tomar desta consciência. Vamos tentar mexer um pouco nisso, né? Melhorar um pouquinho isso. Tem gente que não quer melhorar coisa nenhuma, mas tem gente que está interessada e essas pessoas é que vão se beneficiar mais. A Lua aqui também vai fazer um trígono com Urano. Trígono com Urano. No caso aqui, todos os trígonos com Urano que vão acontecer ao longo deste ano, até 2026, né? Todos os trígonos com Urano vai estar em Touro até 2026. Olha aí o vídeo da passagem de Urano em Touro, que tem aqui no canal. Ele fala com detalhes dessa passagem, dessas modificações na vida econômica até esse ano de 2026. Mas até lá, então, todos os trígonos que vão ocorrer com Urano vão ocorrer em Terra. Todos eles vão ter Urano em Touro. Então vão ser muito parecidos mesmo. Nesse caso aqui, a Lua em Capricórnio é um favorecimento para as questões de construção, de terra, esperemos sinceramente que, apesar dessa possibilidade meio nefasta que temos aí no dia seguinte, sexta-feira, que isso aqui abra oportunidades para que essas situações calamitosas que estão ocorrendo em várias partes do mundo, repito, mas aqui no Brasil está muito triste, que isso possa ser solucionado com algum tipo de imposição, de avanço tecnológico, com a união de várias mentalidades. Em geral, esse trígono aqui ele é muito bom para unir cabeças pensantes, pessoas deveras inteligentes e preocupadas com o futuro e que possam se mobilizar para melhorar essas condições. Então, temos uma chance, é pequena, mas temos uma chance dessa melhoria. Temos uma chance aqui de alavancagem, né, de incremento nos investimentos econômicos, sobretudo com as descobertas mais recentes. E isso pode envolver até descobertas na medicina por causa das pesquisas sobre o coronavírus. Temos aqui algumas saídas possíveis com base em bons acordos, em bons apoiadores. Aquelas pessoas, a gente consegue encontrar protetores, dependendo do lugar em que isso aqui cai no seu mapa específico, seu mapa astrológico pessoal. Isso aqui pode te estimular muito, ou pelo menos ao campo, né, que te envolve, as situações periféricas, a receber o apoio assim, gratuitamente, né, de pessoas que pensam muito parecido. São protetores, são pessoas que quando você é atacado de alguma forma, elas vêm te defender. Fala assim, não foi isso, tal. É o momento em que a gente ganha essa possibilidade. E a Lua aqui nesse dia, ela vai chegar, ela está em 8 graus ao meio-dia, né, aqui no Rio de Janeiro. 8 graus ao meio-dia, e lá para o finzinho do dia, lá 23h59, ela vai chegar no máximo até 14 graus, ainda não chegou a tocar o Júpiter, mas já vai ser um dia em que as possibilidades mais favoráveis também se manifestam. Então temos um dia
bem interessante. Não é tão maravilhoso quanto foi a quarta-feira, né? Quer dizer, a quarta-feira não foi maravilhosa, mas ela é bem mais interessante, é o dia mais interessante da semana. Já a quinta-feira ela ainda tem esse atenuante aqui, apesar desta pujança, né? Desse grande aspecto. Estamos passando aqui então para o dia 25, sexta-feira. Esse dia 25, ele tem ali já, agora sim, aí já é um dos dias mais pesados da semana. Tá? Eu já estou preparando todo mundo aqui desde que a gente começou a conversar no iniciozinho do vídeo. Mas esse dia 25, sexta-feira, aí a Lua vai chegar, aqui vai para dentro, né, da tríade famigerada. E nessa entrada ali na grande conjunção, ela vai ativar precisamente aquela coisa que eu estou avisando todo mundo desde o comecinho da nossa leitura desta semana. Ela já fez ali uma conjunção com Júpiter, que é a única coisa relativamente favorável aqui nesse dia, que é o dia 25, que a gente pode ficar mais expansivo, tem muita energia para abertura de horizonte. Até o fato de haver a conjunção Júpiter e Plutão nessa conjunção da Lua também é um potencializador dos esforços para abrir novos horizontes, para sair da mediocridade, para sair da michuruquice, né? Para ganhar potência, ganhar respeito através da difusão e internalização de novos conhecimentos. Isso é bom da conjunção Júpiter-Plutão. Repito, olha o vídeo lá sobre a conjunção que você vai entender um pouco melhor o que eu estou falando. Mas a Lua, enfim, vai tocar Plutão e vai tocar Saturno, dois planetas considerados maléficos dentro das leituras modernas e, pela tradicional, o Saturno. Essa conjunção vai acontecer com esses dois aspectos bem danosos, com Mercúrio e com Marte, e ali é que podem ser desencadeadas as piores situações envolvendo as más comunicações, as comunicações perigosas que eu venho afirmando desde a semana passada. Tá? Ali é que a coisa desencadeia para valer. É o bate-boca, é o sujeito que perde o tempero, é a incapacidade de entender o que o outro está dizendo, a perda de contextualização, as paranoias de novo. Toda vez que tocar esses caras aqui, você vai ver levantes paranoicos de alguém, de alguma coisa. Sempre. Enquanto isso aqui estiver acontecendo, vai ter isso. Esse aspecto aqui pode vir acompanhado, neste contexto em especial, de casais que entram em confronto, né, que discutem, sócios que não se acertam, projetos que precisam de revisão emergencial, coisas que estão precisando ali de melhor estrutura, que se você lançar alguma coisa, lança isso aqui mais ou menos, não precisa terminar, lança mais ou menos, não faz isso este dia, por favor, você vai se dar muito mal se fizer uma coisa dessa mal estruturada. Você tem que ter uma certeza muito plena de que aquele projeto, aquele planejamento, de que aquela coisa que você vai fazer, você está com todas as informações na mão. Ou se não está com todas, você sabe assim, está faltando esta. Então não dê o passo, né? Não dê passo em falso num dia desse. Não desafie circunstâncias que são reconhecidamente perigosas. Isso aqui é um dia que pode ter um aumento nas estatísticas de acidentes de trânsito, é um dia que pode ter aumento em outras estatísticas de tipo fábricas com problemas técnicos, explosões inclusive, né? Não precisa ser explosões como aquela pavorosa que ocorreu em Beirute, mas podem ser explosões menores, mas mesmo assim nada agradáveis, nada desejáveis, né? E com as questões ali de comunicação entre instituições muito danificadas, instituições que podem ser poderes governamentais, né, os três poderes, instituições que podem ser bancárias entre si. Às vezes temos, eu já vi casos assim, pelo menos empresários, né, banqueiros que estão fazendo mapa, e o cara estava tentando se precaver de desfalque, né, porque estava com desconfiança de ter havido um desfalque. Então, tem questões ali de escoamento severo de recursos durante uma fase como essa. Então, passou o dia, não teve essa pancadaria toda, beleza, você conseguiu se estruturar direitinho ou foi salvo por algum tipo de apoio, de proteção, né, de amigos e outras instituições. Mas esse dia é um dia que precisa tomar bastante cuidado com tudo isso. O outro atenuante que tem, além da conjunção com Júpiter, é que a Lua está fazendo
um ótimo aspecto com Netuno, né? Esse aspecto aqui é um aspecto que eu sempre afirmo é compassivo. Nesse ano de 2020 e mais alguns anos à frente, todos os aspectos sextil com Netuno vão fazer com que a Lua, né, os aspectos emitidos pela Lua para Netuno, todos eles vão estar com a Lua em Capricórnio ou com a Lua em Touro, sempre. Tá? Esse ano de 2020, mais aí alguns anos à frente. Só vão ocorrer quando a Lua estiver em Capricórnio ou em Touro. Apenas quando Netuno entrar em Áries é que isso vai mudar. E a Lua vai ter que entrar em Aquário ou em Gêmeos para fazer esse sextil, que é um bom aspecto. Mas aqui é um mix de construção com idealização, com sonho, com fantasia. Podemos ter aqui um estímulo à música, um estímulo à cultura, um estímulo às artes, paralelamente a todas as tensões que estão ocorrendo em campos mais técnicos, mais burocráticos, mais financeiros, mais matemáticos, digamos assim. Então isso aqui é um bom estímulo para aquelas pesquisas que enveredam pelo comportamento, que enveredam pela psicologia, pela música, né, pelo alterar o estado de consciência, de percepção, pela tentativa de atenuação e eliminação de sofrimento. Temos aí, podem ser que as muitas pesquisas ali sobre doenças, coronavírus e tudo mais, são notícias muito efêmeras, né? São coisas muito rápidas, é um aspecto que não vai durar mais do que um dia. O bom aspecto com o Netuno, a gente pode ter assim, olha, mais uma boa descoberta, mais um dado importante sobre a cura do coronavírus. Tá? Então, não é nada assim que deixa todo mundo soltando fogos, mas para quem é cientista, qualquer besteirinha, assim, qualquer milímetro a mais de certeza é comemorável. Né? E além desses aspectos aqui da Lua, vamos ver se tem mais algum outro aspecto importante. Não, Mercúrio já está saindo da quadratura esse dia, mas de qualquer jeito a Lua está ativando a quadratura T, ainda é um dia bastante explosivo. Então, dia 25, sexta-feira, temos essas características aqui. Vamos ver se tem mais algum outro aspecto. Não temos mais nenhum outro aspecto sendo formado. Vamos passando aqui então para o dia 26, sábado. O dia 26, que é o sábado, a gente tem visto que os dias mais tensos têm sido sempre sexta, sábado ou domingo. Né? Na semana anterior foi ali o domingo, na semana anterior até o dia 20. Né? E aqui, olha, esta semana termina com um domingo mais ameno. O sábado é menos danoso, menos complicado do que na semana anterior. Você vê porque há uma variação, né, na posição da Lua em cada período do mês. E então o dia mais terrível mesmo, o dia mais difícil, fica aqui para sexta-feira. Temos ali um outro dia difícil na quinta-feira, mas a sexta-feira, né, a quarta-feira é muito bom. Quinta-feira tem atenuantes, a sexta-feira que é o dia mais difícil da semana. E aqui, como a gente já chegou no sábado dia 26, a Lua está fazendo aqui, já saiu da quadratura com Mercúrio, ela vai fazer uma quadratura com Urano ao longo do dia. A Lua ingressou em Aquário, nesse dia aqui, um pouquinho, nesse dia mesmo. Ela já ingressou em Aquário, dia 26, ela ingressa em Aquário, vai acentuar as condições de Saturno de novo, que é o regente tradicional, e vai acentuar as condições de Urano, sendo que ela vai fazer uma quadratura com Urano. Né? Então aquela coisa que é turbulenta, sem que a gente consiga prever no nosso cotidiano normal, situações que podem ter o planejamento abalado, trocado de lugar, horários desfeitos e remanejados, essas situações elas podem ganhar um pouquinho mais de frequência ao longo do dia. É um dia em que as pessoas estão muito cansadas de restrições, há muito cansaço. Não estou falando das restrições por causa de pandemia. Embora muita gente já se declare aí cansado de restrições por pandemia, mas é uma restrição que, convenhamos, temos que ter cuidado, gente. Temos que ter cuidado. Quando sair à rua, vamos fazer aquela cartilha. Quando sair à rua, usa máscara, leva álcool gel, não se aglomera, né? E quando usar máscara, não põe a máscara aqui não, põe a máscara em cima do nariz e da boca.
tá? Porque não adianta colocar só no nariz. Se você quiser fazer isso que não aguenta mais respirar na máscara, fica bem longe de todo mundo para você poder respirar, né? Mas depois coloca a máscara de novo quando chegar perto das pessoas. Não adianta. Eu sei que vai todo mundo me xingar por causa disso, espero que não, mas porque na medida que as pessoas xingam muito por causa de um conselho desse, significa que as pessoas não estão raciocinando muito bem, né? Porque estão inventando aqui história. Mas essa quadratura aqui, ela pode acentuar um pouquinho dessa crise de libertação, que pode até mexer com essa dica que eu estou dando aqui da máscara, que é mais um serviço de utilidade pública do que uma tentativa de entrar em confronto, como muita gente pode pensar. Não tem essa tentativa. E aí a Lua ali, ela entrando em Aquário, vai multiplicar essas tendências saturninas e uranianas, que estão os dois em signos de terra, que há uma busca por inovar, há uma busca por ganhar liberdade, mas fazendo as coisas do próprio modo, talvez até com algumas contradições. Há uma capacidade um pouco maior de se comunicar, de estabelecer elos através dessas atividades que são majoritariamente econômicas, que são atividades majoritariamente profissionais. Então muita gente se beneficia pelos bons contatos. É um dia que, apesar dessa tensão da quadratura, temos chance de quem estiver trabalhando no fim de semana, o que é muito provável, como eu que costumo trabalhar bastante, pode ter aí um bom networking formado e algum benefício produzido em larga escala por causa dessas atividades desenvolvidas no dia. A Lua está fazendo um trígono com o Sol, né? Ela ainda está crescente, né? Ela ainda não chegou à fase cheia, ela está crescente aqui, já está bem avançado, passou já do quarto, e nessa fase aqui, vocês veem que eu não, quem gosta de astrologia, que já leu um autor chamado Dani Rudyard, eu não estou usando os conceitos dele sobre lua balsâmica, lua do primeiro quarto, tá? Não estou usando esses conceitos aqui, estou simplificando um pouquinho mais, tá? Que é para todo mundo poder aproveitar. Esses conceitos a gente pode depois explicar melhor na sessão do astrologuês ao português. Aqui é mais para a gente ser prático mesmo. Então, aqui a Lua fazendo esse bom aspecto com o Sol, ele é o fator dessas conciliações, desses bons networkings, desses bons contatos, que ora são profissionais em função ali do posicionamento de Saturno e de Urano em signos de terra, ora são aqueles que vão funcionar até como futuros relacionamentos, aqueles que apresentam, pessoas que apresentam o amigo do amigo, da amiga, do não sei o quê, aí acaba sendo casamenteiro um para o outro. É um bom momento para a gente participar de reuniões, repito, distanciadamente, com proteção, tudo direitinho, né? Não façam nada fora da segurança, né? Mas é um bom momento para participar de reuniões em que as pessoas possam gerar esses apoios, esses aliados, né? São muitas alianças que a gente pode formar, tantas alianças profissionais, corporativas, ideológicas e até as afetivas. Isso com a Lua em Aquário, que tem a fama de ser fria, a beça, né? Mas a Lua em Aquário ela pode ser festiva porque os outros, todo mundo ali está com uma certa predisposição a colocar os seus ideais em prática junto com outras pessoas que pensam parecido. A Lua nesse dia só vai chegar até o grau 10 de Aquário e não vai mais atingir. Ela ainda está fazendo a quadratura com Mercúrio no começo do dia também, mas ela já está se afastando daquele aspecto mais danoso e não pega mais Saturno no começo do dia também não. Então temos esses difíceis aspectos calcados junto com outros que são excelentes, como o trígono da Lua com o Sol. O domingo é que vai ter, que o Vênus não está fazendo mais nada, né? Então o domingo é que vai ter o ingresso de Mercúrio em Escorpião. Vamos ver aqui para a região sudeste do Rio de Janeiro, em que horário isso vai acontecer mesmo. Vamos ver aqui, estou colocando Mercúrio exatamente no grau zero, olha aqui, Vamos colocar aqui alguns minutos para trás até ele chegar no grau zero de verdade. Aqui, aqui no Rio de Janeiro, esse ingresso de Mercúrio em Escorpião ocorre às 4 horas e 41 minutos do dia 27 de setembro, domingo. Então,
É muito interessante porque vai mudar completamente a tônica. A gente sente a diferença. Tem gente que diz que não sente, né? Mas até para dizer assim, ó, no dia anterior, né? O que você acha disso? Vamos fazer a coisa assim? Aí o Mercúrio vai para o Escorpião e a pessoa fala assim, não, olha só, eu não quero fazer isso não porque você me magoou, não sei o que, eu acho melhor não fazer. Tem alguma coisa errada com esta pessoa. A pessoa ela já começa a vasculhar intelectualmente, perscrutar e pesquisar para ver o que está por trás das coisas mais superficiais, do óbvio e da polidez. Então, as comunicações continuam um pouquinho tensas. O Mercúrio em Escorpião, ele espera para ver o que o outro está entregando, para ver se o outro entrega o ouro para o bandido, né? E para ver se ele pode realmente confiar algum segredo. Vamos ter aí um mês inteiro com Mercúrio transitando em Escorpião, com uma valorização das informações em segredo, das informações não divulgadas. Né? Vai ter até discussão sobre o que deve divulgar, o que não deve ser divulgado, o que um grupo de pessoas trabalhando juntas vão divulgar para o público ou não, o que o governo vai divulgar ou não, o que uma empresa grande vai divulgar ou não. E também, ao contrário, tem o extremo oposto. O que não se quer que se divulgue, mas que alguém descobriu e põe a público para todo mundo ver, pisando bem na ferida de quem está escondendo alguma coisa. Isso tudo é efeito dessa passagem que vai durar ali quase que um mês, mais de 20 dias, com o Mercúrio em Escorpião, que vai dialogar diretamente com o Marte e com o Plutão. Né? As comunicações vão se caracterizar pelas posições também dos regentes do Escorpião. As comunicações são Mercúrio. E logo nesse dia a gente já vai ver essa diferença. São comunicações mais densas, são preocupações em ser muito preciso, ali com o Plutão em Capricórnio, com as características que o Plutão em Capricórnio, Saturno tem ali, são pesquisas e opiniões muito mais densas, aquele pensamento destrutivo ele volta, ele vai continuar sendo retrabalhado ad infinitum ao longo do mês todo, e ali no domingo já dá para perceber isso. O outro lado ali, que é o Marte, que é o outro regente de Escorpião, ele vai ser também afetado não só pela saída da oposição do Mercúrio, mas pelo fato de ser ali, nesse caso, regido por Marte. E Marte está em áreas que ainda temos comunicações muito diretas, às vezes bem práticas e simples, rápidas, mas secretas, desconfiadas, tensas e abruptas. A Lua, nesse dia em que Mercúrio ingressa no Escorpião, vai fazer, né, fez ali uma quadratura com Urano, a gente já viu isso acontecendo desde o dia anterior. Essa quadratura ainda está em funcionamento no dia 27, ainda temos algumas turbulências. Essas turbulências da Lua em Aquário com o Urano em Touro, elas são frequentes quando a gente fala assim de vamos fazer um investimento aqui, o investimento dá todo errado. Aí se gasta muito em alguma coisa, ou às vezes a gente está esperando que um parceiro venha a se juntar em esforços e até em injeção de dinheiro para alguma coisa, e aí dá alguma coisa macro, né? Que alguma coisa errada no ambiente macropolítico, macroeconômico, macro tudo, né? E interfere naquela decisão que as parelhas queriam tomar naquele momento. Fora isso que os humores ficam completamente doidos, né? As pessoas têm comportamento de guinada, assim, você jura que você está agradando ou jura que está tudo certo e de repente alguém desiste de fazer alguma coisa, alguém resolve que aquilo ali não é válido, alguém resolve explodir, enfim, são situações inusitadas que a gente precisa levar em conta. Aqui, fora esses dois aspectos, essas duas condições, e essa do Mercúrio em Escorpião, que é muito importante, né, muito intensa, fora esses dois fatores, não temos outros ingressos e nenhum outro aspecto a mais sendo formado, exceto esse aqui, que é Vênus com Marte. Ele aqui no domingo ainda está se formando, ainda está bastante incipiente. Ele é muito bom. Para falar a verdade, ele é muito interessante, ainda mais nessa condição. Lembram o que eu falei no começo do nosso vídeo de hoje? Sobre a Lua fazendo bom aspecto com esses dois fatores, né, com Marte e com Vênus. Aqui temos um efeito ligeiramente próximo, não igual não, mas ligeiramente próximo, pode estimular
o desejo por muito movimento, a sedução aumenta, a capacidade de gerar simultaneamente libido, né, que é desejo sexual, com um desejo de produzir muito mais, energia suficiente, força física, ânimo para produzir mais, para pensar mais, tanto no sentido do ócio criativo, né, quanto no sentido da produção que liberta, né, daquela coisa que faz a gente fazer o que a gente está com vontade de fazer, né, com um desejo mesmo de fazer isso aqui que eu queria fazer e não aquela outra coisa que está me incomodando. Então é um momento muito propício para isso. Obviamente, todo o bom aspecto de Vênus com Marte é muito legal para quem está querendo paquerar, namorar, reconquistar alguém, mas para fazer isso vai ter que estar em dia com a academia ou em dia com a forma física, porque vai precisar de fôlego. Não precisa ser um fôlego para quem é maratonista, não precisa ir para uma competição de natação, mas vai ter que ter fôlego intelectual, físico, ânimo, humor, tem que ter muito movimento durante essa fase. O bom é que esse aspecto ajuda, propicia uma atmosfera mental favorável para isso. Esse aspecto aí também, bom, eu que sou artista, aliás, vou aproveitar e vou mostrar uma coisa aqui para vocês. O Psicopompo vai ter um outro vídeo, né? O Psicopompo, que é uma das publicações minhas em parceria com o Otávio Aragão, que é o escritor, eu sou o artista da coisa. Então, para quem é artista, isso aí é uma vitória, é uma coisa bem legal, né? E vamos ter aí nessa semana ali um vídeo sobre Psicopompo, sobre as características desta publicação do ponto de vista metafísico, simbólico. Fiquem atentos aí que sai essa semana. E outra coisa, não deixem de dar uma olhada, não apenas nos vídeos sobre o lançamento do livro Astrologia e os Heróis, como também visitem ali a Amazon, a Livraria do Borges e a Livraria da Travessa, onde o livro está sendo mais imediatamente vendido, pela editora Caligari. É um livro em que eu fiz umas análises tanto coletivas quanto as análises coletivas de grandes ciclos, incidindo sobre o processo de criação daqueles personagens que a gente conhece nos grandes filmes de super-heróis e que são originários das histórias em quadrinhos. E essas mesmas análises, elas funcionam para leitura do mapa individual. Você entende muita coisa que os personagens preferidos têm com base nas especulações que são feitas ali no livro sobre esses personagens. Fora isso, tem leituras breves sobre o mapa dos autores, mapas hipotéticos, tem até um capítulo especial sobre personagens brasileiros que muito pouca gente conhece, mas que foram muito marcantes para gerações inteiras de produtores de quadrinhos como eu também, que eu sou um, tá? Então foram muito marcantes. Então vale a pena, se você quiser, é só encomendar o seu lá pela Livraria do Borges ou pela Amazon. Está disponível. É isso, gente. Com isso a gente conclui o nosso Diário Planetário dessa semana. Fiquem com Deus, fiquem todos protegidos, né? Estejam otimistas apesar do caos e vamos nos ajudar, vamos ser solidários. Essa é a grande saída. Um beijo, um abraço e até a próxima.